Saudações a todos! Hoje iremos apresentar o estudo preliminar de compatibilização para a implantação das novas plataformas de operação, estruturas porticadas e monovias no setor das prensas no galpão de produção. O foco principal deste trabalho foi compatibilizar a operação, manutenção, segurança e os novos dutos de captação, dentro de um ambiente industrial já consolidado. Este projeto foi desenvolvido com foco em 6 pilares principais: segurança operacional, planejamento técnico, conformidade normativa, soluções integradas, parceria com a equipe da fábrica e geração de resultados práticos. Não estamos propondo apenas uma estrutura metálica. Estamos propondo uma solução integrada entre operação, manutenção e infraestrutura industrial. Índice. A apresentação foi dividida em 6 etapas principais. Primeiro, o entendimento do layout atual da planta. Depois, a análise dos documentos recebidos. Em seguida, a compatibilização dos novos dutos. O dimensionamento básico dos racks. As interferências encontradas em campo. E, por fim, a proposta final do estudo preliminar. Índice. Dito isso, iniciamos a apresentação com o reconhecimento do setor, cruzando documentos recebidos pela contratante e com visitas técnicas realizadas em campo. Aqui identificamos claramente as duas áreas de intervenção, o setor das prensas maiores e o setor das prensas menores. Essas duas áreas possuem comportamentos diferentes em termos de altura, circulação, interferências e necessidades estruturais. Neste slide, fizemos a identificação individual das prensas existentes. Essa etapa foi essencial porque cada modelo possui dimensões diferentes, alturas distintas e necessidades específicas de manutenção e içamento. Os estudos foram baseados com os dados obtidos na visita em campo e em 3 fontes principais: o projeto dos novos dutos de captação, os arquivos DWG do layout geral da fábrica e os manuais técnicos das prensas. Aqui apresentamos a simplificação do layout das prensas menores, já com leitura mais técnica da área. Esse mapeamento foi fundamental para localizar esteiras, secadores, painéis, obstáculos e possíveis áreas para a implantação dos pórticos do rack. No caso das prensas maiores, o cenário se mostrou muito mais complexo. Existem diversas interferências, tubulações, eletrocalhas e áreas críticas de circulação de empilhadeiras. A partir daqui, começamos a etapa de compatibilização entre os desenhos recebidos e a realidade da planta. Conforme o resumo da tabela, algumas inconsistências foram detectadas nos documentos. Isso mostra por que o levantamento as-built definitivo será indispensável antes do projeto executivo. Agora, vamos estudar o projeto dos circuitos dos novos dutos de captação feito pela própria contratante. O grande desafio foi compatibilizar a altura ideal dos dutos com o gabarito dos racks, estrutura que será responsável em sustentar todos os itens do projeto. Em relação ao percurso original do duto principal das prensas maiores, havia um grave conflito direto com a futura monovia. Nossa análise mostrou 2 alternativas: ou alterar o eixo da distância do duto em relação ao eixo dos cabeçotes das prensas, com isso os ramais periféricos também se deslocariam, ou reposicionar tais ramais em uma angulação diferente do eixo central. Contudo, esse não seria o único problema. Há a questão da altura necessária entre a geratriz inferior do duto em relação ao topo do cabeçote das prensas, fora o próprio desnível no duto principal, pois no terminal à direita da elevação, o percurso muda de altura, fazendo uma curva para cima da prensa 12. Nas prensas menores, os ramais já desciam em diagonal e fora do eixo crítico, onde será traçado a monovia. Porém, nas prensas maiores, os ramais coincidiam exatamente com o eixo previsto da monovia. A solução proposta foi deslocar os ramais periféricos para trás da monovia, permitindo a coexistência entre duto,
estrutura metálica e sistema de içamento. Como dito antes, além dos ramais do fundo das prensas maiores, precisamos tratar o outro problema, a altura do duto principal. Pois mesmo elevando o duto para a maior cota existente, que fica no trecho acima da prensa 12, ainda assim não havia altura suficiente para a retirada segura do multiplicador dela. Durante as discussões após a primeira apresentação, surgiu a hipótese de remover o trecho chamado carretel do novo circuito do duto das prensas maiores. Mas após compatibilização completa, concluímos que isso sozinho ainda não resolveria o problema da altura. Este foi um dos slides mais importantes do estudo. Calculamos toda a cadeia dimensional: a altura da prensa, a altura da talha, a altura da corrente, a altura da monovia e folgas de segurança. Conclusão: o duto precisaria subir aproximadamente 2 metros em relação ao projeto original. Aqui mostramos graficamente o quanto o novo duto precisaria ser elevado para compatibilizar toda a solução. Vamos ampliar os trechos. Nos detalhes ampliados, fica evidente a incompatibilidade do projeto original com o gabarito do futuro rack. Posicionamos a silhueta do duto acima da silhueta original, na altura que precisamos, isto é, a 2,02 metros de altura. O ramal frontal da PH 3590 também criava conflito direto com a circulação do operador e a estrutura da plataforma, mesmo elevando para a altura correta. A solução proposta foi nivelar todos os ramais na mesma altura do duto principal, assim como os demais. Nas prensas menores, o problema era menor, porém, ainda assim seria necessário elevar o duto de captação de poeira em 58 centímetros. A partir daqui, iniciamos o dimensionamento estrutural básico da proposta. Adotamos o conceito industrial de pipe rack, mas aqui o rack teria função híbrida: sustentar os dutos, as plataformas e também a monovia da talha elétrica. Este slide mostra a anatomia estrutural do sistema. Sabido que o rack é a macroestrutura, isto é, o todo, agora vejam suas subestruturas principais, os pórticos, que são compostos por pilares, vigas, nervuras, pedestais, chapas de reforço e a viga principal da monovia. Utilizamos as informações colhidas em campo e os próprios manuais das máquinas como referência para definir capacidade das talhas, folgas mínimas e alturas necessárias para a remoção do multiplicador. Dito isso, na área das prensas maiores, a base de altura da monovia e a capacidade de carga é definida pelo modelo da maior prensa, a PH 3590, a P12, cujo multiplicador de pressão pesa 1 tonelada e possui uma altura de 1,20 metros. E o próprio manual sugere o uso de talha com capacidade de 2 toneladas. Já nas prensas menores, pelo fato de todas serem do mesmo modelo, a talha elétrica de 1 tonelada será o suficiente. Aqui comparamos as dimensões físicas das talhas de 1 tonelada e 2 toneladas, algo essencial para calcular a altura útil do sistema. Outro ponto importante é a definição da altura mínima para a plataforma lateral que ficará no corredor ao lado da PH 3590, onde há circulação de empilhadeira. Por isso, reservamos pé direito mínimo de 2,50 abaixo da plataforma. Este slide resume toda a lógica dimensional do projeto das prensas maiores. É aqui que consolidamos a altura da prensa, a altura do içamento, a altura da monovia e a altura final do rack, que deverá ser de 7,62 metros. O mesmo raciocínio foi aplicado nas prensas menores, porém com dimensões reduzidas, sendo necessário um gabarito de 5,98 metros. As 3 interferências. A partir daqui, mostramos os principais obstáculos encontrados em campo. A primeira delas fica nas prensas menores.
As plataformas terão, em relação ao piso, uma altura padrão para as plataformas frontais com 2,55 metros e a lateral de 2,05 metros. O tubo de ar comprimido seria uma grave interferência se a plataforma lateral tivesse de seguir até o fundo da prensa, o que não será necessário, segundo a equipe de engenharia. Na interferência de número 2, que fica na área das prensas maiores, temos múltiplas infraestruturas disputando espaço: eletrocalhas, tubulações de ar comprimido e o robusto duto do forno. Nesse slide, ilustramos em 3D o problema. Na condição atual, a eletrocalha e a tubulação obstruem completamente o percurso da monovia. A terceira interferência é a eletrocalha no piso, pois o fato de estar embutida, tipo canaleta, impede o alinhamento ideal de alguns pilares. Por esse motivo e outros, os pilares dos pórticos precisarão ter disposição dinâmica e adaptativa em seus eixos. Conforme mencionado no slide anterior e finalizado a parte das interferências, vamos tocar no assunto do gabarito dos pilares. Como podem ver, temos 3 situações diferentes em que a malha de alinhamento da estrutura será irregular ou regular. O ideal seria uma malha homogênea, mas na prática os pilares do rack precisará se adaptar às condições reais da operação industrial. A partir daqui, apresentamos efetivamente a solução proposta. Antes de adentrarmos nos detalhes da proposta, precisamos entender bem a diferença entre 2 conceitos: projeto de estudo e projeto executivo. É importante reforçar, isso ainda é um estudo preliminar, ou seja, estamos definindo o que fazer. O projeto executivo se embasa no atual escopo e é posterior a esta proposta. Ele é quem detalha como executar e deverá conter levantamento as-built digital, cálculo estrutural, detalhamento de fabricação e compatibilização final. Bom, explicado a natureza técnica da nossa proposta e salientado sobre engenharia da estrutura, agora vamos falar sobre a disposição das plataformas, que serão pontuais, ou seja, isoladas e localizadas em cada uma das prensas. Aqui na ilustração, mostramos a distribuição das plataformas isoladas na área das prensas menores. Cada máquina com 2 plataformas, a frontal na cor amarela e a lateral em laranja. As setas vermelhas indicam onde seriam os acessos com uso de escada. Pelo fato das 3 prensas serem do mesmo modelo, teremos um único padrão de altura para cada nível. Já na área das prensas maiores, as plataformas possuirão alturas variáveis conforme cada modelo de prensa, pois há 3 modelos diferentes: a PH 1400, a PH 2800, a Magnum 1705 e a PH 3590. Sendo assim, teremos 3 padrões de altura. E uma pequena divergência no formato da prensa lateral da PH 2800, a P10, que terá de ser em L, pois os cilindros desse modelo ficam atrás do cabeçote. Vamos falar agora das monovias. Nas prensas menores, a monovia pode seguir praticamente reta, devido à menor quantidade de interferências e os cabeçotes das prensas estarem quase perfeitamente alinhados. Tudo isso corrobora com o eixo de alinhamento dos pórticos, que nesta área serão homogêneos, pelo menos nesta fase preliminar. Em contrapartida, nas prensas maiores, a homogeneidade é impossível. Será necessário prever um pequeno desvio na monovia por causa do avanço da PH 3590. Por conta de ser a maior máquina, o eixo do cabeçote dela fica levemente mais à frente que as demais. Dito isso, agora vejam na ilustração como será a disposição dos pórticos com a monovia prevista para esta área, ou seja, termos um gabarito dinâmico e orgânico. Por exigência normativa da NR12 e NR18, as escadas precisam possuir gaiola de proteção entre 2,10 metros a 2,30 metros de altura em relação ao piso. Optamos pela altura de 2,30 metros e a solução de escada portátil de encaixe, no intuito de obstruir o mínimo possível a logística na planta de trabalho. A gaiola será fixa, junto ao guarda-corpo e estrutura de suspensão das plataformas, enquanto a escada será removível, encaixando diretamente a estas estruturas, como macho e fêmea, ou Lego.
Também propomos proteção de entrada e saída da gaiola, com correntes removíveis quando estiver na plataforma, uma para cada nível, isto é, por uma corrente no lado da plataforma frontal e outra no lado da plataforma lateral, e uma portiola de segurança na entrada. Aqui nessa elevação frontal, na área das prensas menores, consolidamos as alturas padrão das plataformas, sendo as frontais de 2,55 m e as laterais de 2,05 m em relação ao piso da fábrica. Nesta ilustração com zoom na elevação da prensa 01, notificamos que a altura do piso da fábrica em relação ao piso da plataforma lateral será de 2,05 metros. Contudo, o pé direito abaixo da estrutura da plataforma será de aproximadamente 1,95 metros. Isso implica em forte sinalização visual e balizadores nestas regiões. Em relação à altura das plataformas das prensas maiores, não será possível padronizar os níveis a todos os modelos. As máquinas variam de alturas e, obviamente, as plataformas também devem acompanhar a dinâmica, como se pode ver na ilustração. Ficando: prensas 8 e 9, plataforma frontal 3,00 metros e a lateral 2,35 metros. Prensas 10 e 11, plataforma frontal 3,25 metros e a lateral 2,55 metros. E por fim, a prensa 12, plataforma frontal 3,25 metros e a lateral 2,60 metros. Nessa página, utilizamos ilustrações da PH 3590 como referência para mostrar que, diferente da plataforma lateral das PH 980, teremos um pé direito do piso da fábrica até a estrutura de aproximadamente 2,50 m, o que é suficiente para a maioria dos modelos de empilhadeiras, cujos os mastros chegam, em média, a 2,20 m. Bom, agora chegou a hora de ilustrar como imaginamos o sistema de suspensão das plataformas, sem precisar o uso de pilares além dos que teremos nos pórticos. Como podem ver, dispomos tirantes em locais estratégicos, aproveitando a própria estrutura dos pórticos e do módulo superior existente para fixar os perfis nos quais as plataformas ficarão em balanço, mas sem se balançar. E falou em trabalho em altura, temos de comentar sobre a NR35. Nas plataformas, além do guarda-corpo obrigatório de 1,10 m de altura e rodapés com 20 centímetros, recomendamos o uso obrigatório de talabarte preso ao corrimão da estrutura. Caso a manutenção dos dutos seja frequente, recomendamos a instalação de passarela técnica superior fixada nas vigas dos pórticos, com guarda-corpos, rodapés, locais de acesso via plataforma elevatória articulada e com linha de vida contínua. Aqui ilustramos esse sistema de plataforma no topo do rack de forma simplificada. Aqui definimos o padrão de pintura e sinalização conforme NR26 e NBR6493. Amarelo para estruturas de risco e movimentação, cinza para plataformas, zebrado nas áreas críticas e placas de sinalização de segurança. Também propomos diretrizes de manutenção preventiva: inspeção estrutural, reaperto, inspeção de soldas, talhas e chumbadores. Concluímos que a solução é tecnicamente viável, porém exige readequação de infraestrutura, levantamento definitivo em campo e projeto executivo completo. Os principais ganhos serão segurança, ergonomia, redução de improvisos, padronização operacional e manutenção mais eficiente. Além dos desenhos técnicos, também desenvolvemos uma maquete 3D para facilitar a visualização espacial da proposta. Podem acessar o modelo pelo QR Code ou link do slide. Finalizamos com o vídeo da maquete 3D, demonstrando a integração completa entre prensas, dutos, racks, plataformas e monovias.
Em todos os serviços prestados pela empresa, os resultados obtidos demonstram redução significativa de riscos, economia de tempo e eliminação de interferências ainda em fase de projeto. A PDCL transforma desafios técnicos em soluções claras, seguras e executáveis. Quer agendar conosco uma visita? Entre em contato. Transformamos desafios técnicos em soluções claras, seguras e executáveis. Obrigado.